Voltamos com o Papo Direto, estamos conversando com o advogado Marcelo Paes e entendendo vários aspectos, várias mudanças que a pandemia do coronavírus acabou provocando no meio jurídico, inclusive. E a gente vai direto já para poder tirar o máximo de dúvidas possível. Doutor Marcelo, me fala uma coisa, mensalidade das escolas particulares com esse tipo de aula, que agora está tudo online, eu entendo até que a questão online, tendo atendimento ao estudante, ok. Porém, a minha pergunta é justamente por aquele período, bem do comecinho, quando foi suspenso, e que ficou um tempo sem, até eles se acharem e verem o que é que eles iam fazer, os estudantes ficaram sem um respaldo, um retorno da escola. Como é que fica? É possível fazer uma revisão desse contrato? O que tem se comentado a respeito dessas questões especificamente? Bem, Luciana, essa é uma outra questão que demandou grande polêmica, né? Sou pai de uma estudante, de uma pequena estudante. A minha esposa comentava, né, que no grupo das mães da escola esse negócio ferveu, né? Todo mundo tinha a sua razão, enquanto se falava que a escola não demanda luz, não tem mais água e tal, a escola, por seu turno, dizia que não, mas nós estamos investindo pesadamente em tecnologia para poder atender da melhor forma, né, aos alunos, né? Então, os órgãos de consumidor, eles têm orientado no sentido de que se continue pagando, né? Esse seria a orientação. Por quê? Eles estão buscando estão pensando num valor maior, no sentido de manter a escola aberta, no sentido de continuar remunerando os professores, né? É mais nesse sentido. Porque a gente viu, por exemplo, o exemplo da Universidade Positiva agora foi vendida, demissão em massa, porque muito provavelmente muita gente parou de pagar, ou teve, né? Foi forçado a parar de pagar, né? Então, por exemplo, na escola a escola acabou cedendo, acabou dando um desconto, né? Calculou lá, chegou a um desconto que satisfez, né, os consumidores. Mas, por exemplo, na faculdade onde eu faço pós-graduação, não teve essa questão, né? A negociação foi no sentido de que, aliás, negociação não, houve a demonstração de que eles não tinham condição, né? Foram abertos no sentido de que, demonstrando para os alunos, nós não temos essa condição por causa desses investimentos aqui, né? A questão é difícil, né? Mas assim como na questão dos aluguéis, né, há base, sim, né, para rever esse contrato, desde que tenha havido ou a diminuição, ou tenha havido a diminuição da quantidade, aliás, ou a diminuição da qualidade das aulas, né? Se isso realmente aconteceu, então eu vejo base aí para a gente poder trabalhar a revisão desse contrato de fornecimento, né, dessa prestação de serviço de estudos. Tem duas situações aqui importantes a se observar, né, e a questão mais crítica, né, é dos alunos, né, de até 5 anos, né, porque a lei de diretrizes, de base de diretrizes, ela diz que ela não tem previsão, né, para até 5 anos o EAD, né, o ensino à distância, né, o que já acontece a partir dessa idade, né. Enfim, deve prevalecer o bom senso, né, e se buscar uma solução amistosa sempre, né, buscar uma mediação junto ao colégio, né, eu acho que é sempre o melhor caminho agora. É uma situação delicada, tá certo, que a gente não quer também que as escolas fechem, até porque a gente sabe que é uma fonte de renda de várias famílias, às vezes, muitas vezes, né, pessoas próximas que nós podemos conhecer, ou não. Não, eu não conheço ninguém. Ué, não é porque você não conhece que não tem ninguém da sua família que dependa daquele salário, que de repente você, né, vai ficar por isso mesmo. Por outro lado, os pais, eles realmente estão pagando por um serviço, né? Claro, Não é claro. também, não pode fazer o favor de simplesmente manter uma instituição educacional. Mas é uma questão delicada, porque no final das contas a pandemia mudou inclusive isso, e realmente o pessoal ficou, né? Como é que vai ficar? Como é que vai fazer? Inclusive eu já vou fazer um parênteses aqui, porque eu cheguei a escutar, saber, né, que muitos pais tinham feito críticas, né? E existem muitos memes, muitas brincadeiras,
Por exemplo, estou ajudando meu filho dentro de casa, então eu vou ter o certificado de pedagogia também, né? Porém, eu conversei com professores. A gente sabe que é uma situação delicada, que pesa para aquele pai, para aquela mãe, que agora tem que estar com a criança ali 24 horas. Claro. Porém, os professores, realmente, eles também têm um trabalho... tempo, também tiveram que se adequar nas questões tecnológicas, mas eles também têm que separar tempo para bolar essa aula, que agora não pode ser só do jeito que estava programado para ser dada, ela tem que ter uma coisa a mais, porque você está fazendo através da tela, então exige um pouquinho mais de criatividade até para prender a atenção, especialmente da criança pequenininha, né? Então, vamos dar o devido valor, né? O devido respeito ao trabalho que eles estão fazendo, e com certeza eles também não pediram para que isso acontecesse. É uma situação que pegou, todo mundo está além do controle de todos nós. A grande verdade é que ambas as partes foram pegas de assalto, né, com essa situação. Né? Pais que trabalham, que infelizmente às vezes não podem acompanhar, não são todos que podem estar acompanhando. Eu vejo por aqui, pela minha casa, né, minha esposa consegue estar acompanhando a Cecília, mas é cansativo, é difícil. Não é a mesma coisa do que na sala de aula. E eu vejo pelo lado dos professores também. Não é a mesma coisa para eles também, né? Ficar mantendo a atenção dos alunos, ficar mantendo a ordem no andamento da coisa, né? É um negócio complicado, né? Então, por isso que eu acho que o objetivo se buscar o equilíbrio, né? Se buscar o equilíbrio dentro do que está se fornecendo e dentro do que está se pagando. Me diga uma coisa, com relação a essa divisão, governo federal, governo estadual, governo municipal. Nós aqui no final, simples cidadãos, estamos recebendo decretos com normativas, com medidas dessas 3 esferas. Mas a gente sabe um pouquinho aí que os municípios acabaram tendo uma certa preferência, ou em algum momento foi dado a preferência aos municípios, até às prefeituras, até porque as prefeituras estão mais próximas ali da realidade da sua cidade, em que pé está o número de confirmados, em que pé está o número de óbitos, enfim, todas essas situações. Por que os municípios têm preferência? É só por essa questão ou houve também alguma outra decisão? E o que você acha até dessas divisões, assim? Porque, de repente, não dá também para o governo federal instituir uma coisa só ao mesmo tempo para todo mundo, porque cada cidade está vivendo o seu momento. Exato. Bem, Luciana, na verdade, constitucionalmente falando, a gente observa que existe uma hierarquia, né? União, estados e municípios. Legislar, competência para legislar a respeito de defesa em relação a doenças, prioritariamente União e Estados. Tá? Daí o artigo 30 da Constituição fala que municípios têm competência para legislar de um modo suplementar. Todavia, em decorrência de uma decisão do STF, né, dada nesse momento de pandemia, ele vem a pacificar essa questão e dando certa prioridade, certo privilégio para as decisões tomadas localmente pelos municípios. E é isso que está acontecendo, né? Se cria um macrosistema político e eu acredito e entendo que o município tem que se adequar dentro disso, né? Vem a realidade geral e tem que vir a uma realidade específica, particular, mas que não conflite, né? Não conflite com o macrosistema político, entendeu? É mais nesse sentido a minha ponderação. Eu vejo que é lógico, é o prefeito quem está na ponta da corda, né? É ele que vê, né, quais são as suas necessidades locais e isso deve ser respeitado. Eu creio que tenha sido essa a lógica, né, do Supremo Tribunal Federal na sua decisão. Me fala uma coisa, um empregador pode obrigar um funcionário seu a viajar nesse momento de pandemia? A gente sabe que tem países, fechou e tal, nem vai conseguir. Ok, mas eu estou falando daquelas situações assim, mas lá no país, na Europa, por exemplo, abriu, eles estão recebendo sim, porque a primeira onda já passou e está tudo mais tranquilo e tal. E, de repente, a gente sabe aqui no Brasil, vários escritórios têm negócios, precisam manter contato e tudo mais. Vamos, né, imaginar essa possibilidade. Mas
o risco continua em tudo quanto é parte. Uhum. O empregador pode fazer isso? Veja, eu vou reforçar, de fato eu não tenho essa especialidade em direito do trabalho, mas eu acredito que sim, se a função daquele funcionário é exatamente essa, né, eu acredito que ele vai continuar exercendo a sua função sim, né, mas enfim, se houver a possibilidade, né, da questão do bom senso para esse momento, não vou te mandar para a Itália que agora é o olho do furacão, né, eu acho que isso deve ser observado sim, né? Eu acho que o interesse à saúde deve estar acima do interesse econômico, né? E eu creio que a visão sobre esse tópico, sobre esse assunto, deve caminhar nesse sentido. Uma pergunta que chegou aqui para a produção, essa eu achei bem interessante. O empregador pode obrigar o empregado com Covid, mas assintomático, a trabalhar? Veja, dentro ainda dessa área de direito do trabalho, né, eu acredito que o empregador, né, estaria atuando contrário à lei aí nesse caso, porque há necessidade, primeiro, de notificar essa questão, né, se tem esse conhecimento que se trata de um portador assintomático, né, apesar de ele não ter sintomas que o incapacitem para o exercício do trabalho, ele pode transmitir essa doença, né? E seria um crime a exposição, né, desse funcionário diante de um quadro com outros funcionários passíveis de repente contrair essa enfermidade. Então, absurdo, acho que não teria sentido, né, essa obrigação. Mas assim, relações de trabalho são relações de trabalho. Isso é algo que o empregado vai ter que conversar com o seu empregador, né, e resolver aí pela via do bom senso. Tem uma questão agora também dos remédios. A gente sabe que quando tem a alta procura, existe a tendência de que aqueles negociantes, eu não vou dizer mal negociante, mas de repente uma pessoa que está preocupada só com o dinheiro que vai entrar no bolso, ele acaba aumentando o valor daquilo. Como é que a gente está percebendo isso agora com a ivermectina, né? Por conta da procura, aí saiu essa possibilidade de que ela possa dar uma amenizada em alguns sintomas, aí todo mundo correu. E aí você tem local que você vai em farmácia, nem tem mais. E aonde tem, já está mais caro. Como é que a pessoa deve proceder nesses casos? Luciane, do meu ponto de vista, essa é uma prática, né, chamada utilitarista, né? A oportunidade fez a ocasião e a pessoa está vendendo com preço que melhor lhe satisfaça. Eu, particularmente, entendo que é uma prática criminosa, né? É um momento em que todos estão precisando dispor desse medicamento, né? Então, elevação desse preço, nesse momento, né, é uma prática irregular. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor, ele fala que se trata de prática abusiva. Então, ao tomar conhecimento, né, naquela linha em que o consumidor, o cidadão, ele é o fiscal, né, ele tem aí por obrigação, né, por lealdade social, vamos dizer assim, denunciar isso, né, levar o conhecimento do PROCON, por exemplo, né, das autoridades desse segmento, aquela má prática para que se instaure procedimentos administrativos e se apure responsabilidade. Com relação, você disse que está aí se especializando, né? Tá, inclusive com um monte de informação bem fresquinha na questão da saúde, né? O que é que você poderia, então, para a gente fechar esse bloco, antes de deixar uma mensagem, trazer de novidade que você acha importante, que possa acrescentar, inclusive, para quem vai estar acompanhando a nossa conversa? Tá, Luciane, a questão do direito médico se trata muito com respeito à questão da responsabilidade civil dos médicos, né? Isso é algo muito novo para o momento, né? Os médicos estão se deparando com situações que não imaginavam, né? Algo turbulento, né? Estão na linha de frente, estão no olho do furacão, né? E ao mesmo tempo que existe o receio de contrair essa enfermidade, existe o receio de responsabilização por conta disso, porque ainda não se sabe exatamente como tratar, né, essa questão, né? Então a orientação, né, é para que realmente a gente procure valorizar esses profissionais de saúde que estão à frente, por certo,
são conscientes da gravidade do momento, então dando ali o seu melhor, né, para esse momento, para salvar a minha família, a mim, para salvar a sua família, né, que eventualmente vão vir a contrair, né, essa enfermidade, essa infeliz enfermidade. Os profissionais, existe assim, por mais que isso seja novo, existe já uma um certo entendimento da classe médica com relação a esse direito, essa possibilidade, ou o pessoal ainda, de repente, está mais preocupado em fazer o atendimento do que se inteirar sobre as questões legais? Não, veja, essa questão de responsabilidade civil do médico, ou seja, dele eventualmente ser demandado por uma responsabilidade no trato errado, né, com o paciente, isso é muito presente, né, isso é muito presente e isso é muito crescente ultimamente. Hoje, a relação médico-paciente, ela é concebida como uma relação de consumo, é uma prestação de serviço. Fez errado, responsabilidade civil, indenização. Então, os profissionais estão cada vez mais conscientes dessa nova realidade, estão inclusive se valendo de seguros de atuação profissional, né? Isso tem sido contratado muito ultimamente justamente por isso. Então, numa linha de fogo como essa, em que as nuances da enfermidade são variadas, o profissional ele fica com receio, com grande receio na sua atuação, né? Medo no sentido de se omitir, mas medo também no sentido de atuar, né? Existe a preocupação, eu creio que o objetivo médico sempre será, né, o salvar vidas, né? Mas eu digo que a questão do salvar o bolso hoje é muito presente, sabe? E muito preocupante. Cada vez mais e para todo mundo, né? A questão Exato. dos médicos, de repente, pode estar crescendo, mas até porque existe esse papel, né, do salvar vidas. Mas a preocupação legal, eu acho que acaba atingindo todos nós. Marcelo, estamos chegando no final do nosso programa. Quero já agradecer mais uma vez você ter aceito o convite, poder tirar tantas dúvidas, inclusive aquelas que nem são da sua alçada, não são da sua especialidade, mas te agradeço muito, porque afinal de contas são dúvidas, né, gerais, assim, é o dia a dia de muita gente que acabou mudando. E eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem para a gente aí, o que você acha importante também de estar registrando para o pessoal. Bem, Luciane, primeiro, novamente, aliás, eu te agradeço, né? Para mim é um prazer estar aqui, né, no Papo Direto com você, conversando, trocando essa ideia. Espero ter podido ter atendido, aliás, o objetivo, né, o propósito dessa entrevista, né? E deixo como mensagem aqueles que, né, nos acompanharam, né? Que talvez não seja esse o momento, né, de se digladiar, né, apesar de ser advogado, né, tá falando essa situação de se digladiar em ações judiciais, em questões, né, que momentaneamente possam ser resolvidas pelo consenso, né, pelo consenso e pelo bom senso, né. Então é mais nesse sentido, né. O país todo passa por uma crise, como o judiciário não é diferente, né? A estrutura hoje do judiciário foi extremamente prejudicada. Hoje temos juízes, seus assessores, os serventuários de secretaria estão todos trabalhando remotamente, trabalhando em home office. Então, o momento não é de normalidade, né? Não é de normalidade. Mas, né, de qualquer forma, o judiciário está aí também para atender aquelas necessidades que se fazem urgentes e não tem outra solução, outra forma de se resolver, né? Então fica essa mensagem talvez de pacificação, né? E principalmente essa mensagem de cuidado, né, a todos, né, voltado aí à questão sanitária, né? Cuidado a todos, né? Quem puder aí que se preserve, né? Esse é o nosso desejo. Perfeito. Com essa mensagem, e eu gostei muito das palavras mesmo, consenso e bom senso, palavras que o Dr. Marcelo Paes deixa para a gente no Papo Direto de hoje. Eu agradeço você ter acompanhado a nossa conversa e a gente fica te esperando na próxima. Até lá!